Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Fico feliz que você voltou aí para nós juntos continuarmos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje é o episódio número 63 do nosso podcast. Vamos lá ver como José lidou com um reencontro ali com seu pai, com seus irmãos, agora que eles tinham que resolver muitas questões pendentes ali de relacionamento, né? Então, vamos lá. O julgamento de José, então, acabou. Agora vem o julgamento de seus irmãos e de Jacó, seu pai. O Espírito de Deus está operando em todos os corações ali daquela família, né? Eles eram homens verdadeiros, mas ainda assim homens pecadores. Antes de se tornarem participantes da bênção de José, eles devem passar pela provação. Aquele que é designado ministro da graça para eles, né? Ele é o instrumento de suas provações. Nós percebemos aqui, precisamos perceber, que o julgamento é da consciência, primeiro. Nós somos verdadeiramente responsabilizados em relação ao nosso irmão. Seu sangue é requerido. Que eles falaram, face a face com alguém que eles supunham ser um homem incrédulo, pagão, como costumam chamar, eles são reprovados. Eles têm que contar fatos que os ferem com uma reprovação interior e da consciência. Nós vemos ali, segundo, que o julgamento é do coração. Deixar Simeão para trás, temer por ele, por si mesmos e por Benjamim também, Ficar profundamente perplexo e angustiado por seu velho pai. Ficar profundamente ferido com a lembrança da angústia de alma e dos gritos desamparados de seu irmão José por piedade. O que é que Deus nos fez? No meio de toda a aspereza da atitude de José, do medo que assombrava, ou problemas que os assaltavam, ainda há a sensação de que eles estão sendo tratados de alguma forma misteriosa pelo próprio Deus. E há uma mistura de fé com seu medo. Rubem novamente demonstra o melhor elemento de seu caráter. E ao segui-lo, seus irmãos são conduzidos à paz. O sorriso de José é o sorriso do coração amoroso, que às vezes se confunde para se revelar ainda mais quando surge a oportunidade. Ele chorou nas costas deles quando eles não viram. Ele estava escondendo o amor mais intenso e o perdão e o pesar mais abundante. Ainda assim, havia sinais misturados com um tratamento severo de que nem tudo era tão severo assim. Os sacos foram cheios de milho e o dinheiro foi devolvido. Uma fé mais profunda teria penetrado no segredo. Mas aqueles que devem ser conduzidos da fé fraca para a forte devem ser provados com aparências que parecem, como disse Jacó, todas contra eles. Quantas vezes o cristão também diz, parece que tudo está contra mim, tudo conspira contra mim, nada dá certo. Quando ele está perto daquela mesma corrente de eventos que o tirará de sua angústia para o meio da abundância, paz e alegria, de um coração curado em sua bem-aventurança e restaurado. Jacó ele derramou seus medos e queixas naturais, mas quão poucas elas eram baseadas na verdade. O filho por quem ele chorou tanto ainda estava vivo e fechou os olhos com seus cabelos grisalhos e foi para o túmulo em paz. A necessidade do homem e a provisão de Deus. Gênesis 42, 1 e 2. A fome fazia parte do plano de Deus para cumprir a sua promessa a Abraão.
Mas não é apenas um fato na preparação histórica para o que ele estava realizando, um elo na cadeia de eventos que conduzem a Cristo. Devemos considerá-lo parte de uma série de tipos que prenunciam as verdades do Evangelho. A fome foi um passo em direção à possessão da terra prometida e tem a sua contrapartida na obra do Espírito Santo, representando a necessidade espiritual do homem, a convicção do pecado, levando a conhecer o poder da obra de Cristo. O primeiro passo é a consciência de que a vida de um homem é mais do que comida, mais do que um suprimento de necessidades físicas. É perceber que ele tem desejos além dessa vida presente, que ao viver para o tempo ele segue uma sombra. Esse conhecimento não é natural para nós. A fome corporal logo se faz sentir, mas não a necessidade da alma. E até que seja conhecido, o homem pode ser pobre, cego e nu, e ainda assim supor que é rico, e rico em bens. Outro ponto importante é que nós não podemos, de nós mesmos, fornecer o que nós queremos. Gradualmente nós aprendemos como isso é ótimo e muito bom. Nós queremos acalmar a voz acusadora da consciência para encontrar um fundamento que deve servir no julgamento, para ver claramente o modo de vida para que não erremos nele. Em vão nós olhamos uns para os outros, buscando consolo na boa opinião dos homens, em seu testemunho de nossa vida justa. Em vão tentamos nos satisfazer com promessas de fazer melhor ou com ofertas de nossos bens ou de nosso trabalho. Em vão é buscar descanso na incredulidade ou na persuasão de que de alguma forma tudo estará certo. A alma ela não pode encontrar paz sozinha. Há uma voz que às vezes se fará ouvir: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus ele forneceu o pão. Ouvi dizer que há trigo no Egito. Respostas como do Evangelho, que fala do pão da vida, que nos alimenta e nos sustenta. Nós vemos a isso que foi providenciado antes que surgisse a necessidade. O Evangelho nos fala do que já foi feito, não de um dom que veio à existência sob certas condições. O resgate de nossas almas foi pago. Temos que acreditar e aceitar. Como funciona a fé? Eles deveriam ir atrás daquele alimento que estava pronto para eles. Tomar o pão da vida deve ser um ato realmente sério, não um consentimento apático. O maná que deveria ser recolhido lá no deserto, a serpente de bronze para a qual os enfermos deveriam olhar, a ordem ao impotente: levanta-te, pega a tua cama e anda. Tudo mostra que não basta apenas desejar, deve haver o esforço de fé. Essa é uma lei do reino espiritual. Assim como as leis naturais regulam os resultados dentro de seu domínio, os resultados espirituais devem ser buscados de acordo com as leis espirituais. É nosso irmão que providenciou para nós, como José ali. E essa também é a nossa confiança. Cristo espera para se revelar quando em humildade e vazio e necessidade nós vamos a Ele, e Ele então nos dá em abundância. Portanto, como diz 1 Coríntios 3:21, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Beleza? Vemos aqui um paralelo, nessa fome do Egito, na pessoa de José, que providenciou o alimento, com a nossa vida espiritual, a nossa necessidade, a nossa carência, o nosso vazio, a nossa fome espiritual, E essa provisão de Jesus, o pão da vida, de nos dar o alimento,
e nós devemos ir ao encontro, buscar como o povo de Israel buscou no deserto maná, como eles agiram levantando a serpente ali no deserto de metal para os livrar também, né? Então é preciso agir, uma fé prática, uma fé em atitude, não para ser salvos, mas para alcançar as bênçãos que Deus tem reservado para nós. A salvação Ele já nos deu, é de graça e não se alcança por esforço, mas as vitórias nós precisamos lutar. Se não fosse assim, não haveria a armadura lá do cristão, né, de Efésios, que Paulo escreveu. Devemos tomar toda a armadura de Deus e batalhar as guerras. Seja firme, constante, corajoso. Lute as suas batalhas, confiante em Cristo, e você obterá vitória. E volte no capítulo 43 para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.